Olá, sou o pastor Antônio Oliveira e o meu canal é Verbo e Vida. Se você é novo por aqui, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe para que outras pessoas possam receber esta mensagem e vir a ser abençoado por Deus. Hoje eu vou falar sobre Moisés, o profeta. Quem foi Moisés? Nós conhecemos muito bem, de ouvirmos falar exaustivamente do Moisés, o Moisés dos 10 mandamentos, o Moisés do Decálogo, o Moisés irado ao descer do monte e quebrar as tábuas da lei, quebrar o Decálogo, né? Mas nós muito pouco ouvimos falar do Moisés que foi príncipe, Êxodo 2:14, o Moisés juiz e legislador, Êxodo 2, verso 14. Também ouvimos falar muito pouco do Moisés sacerdote, Êxodo capítulo 18, versículo 19 e 20. E muito menos ainda ouvimos falar do Moisés profeta, Deuteronômio 18, versículo 15, 18 e 19. Mas eu quero enfatizar nessa mensagem o Moisés profeta. Se fosse falar de todas as atribuições ao Moisés que nós conhecemos, ao Moisés que você conhece, o tempo se estenderia muito e às vezes a questão de colocar vídeos longos é que geralmente as pessoas não têm muita paciência para assistir os vídeos. Eu quero focar apenas no Moisés profeta. Conhecemos muito pouco e quero enfatizar a respeito desse Moisés profeta e da sua similaridade com Cristo Jesus. Moisés teve uma similaridade muito grande assim com Cristo Jesus, não é? Assim como Moisés foi príncipe, juiz, sacerdote e profeta, Jesus foi rei, sacerdote e profeta. Logo existe assim uma similaridade, uma semelhança muito grande entre Jesus e Moisés. Diferença de propósito, diferença de finalidade, diferença de razão pela qual Deus levantou o Moisés e a razão pela qual Deus enviou o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele também faz menção a respeito de Moisés. Quando Jesus falava, quando Jesus fazia a exposição das Escrituras a seu respeito, a respeito daquele que viria, né, profetizado por Moisés, que os judeus disseram que não acreditavam, que eles acreditavam em Moisés, mas não acreditavam em Jesus. Jesus disse: olha, de mim escreveu Moisés, em João capítulo 5 e o versículo João 5 e o verso 46 e 47. Jesus fala a respeito de que dele escreveu Moisés. Mas vamos pelas atribuições. Jesus como príncipe, Jesus desde a sua meninice que ele começou o seu ministério, seguindo, sempre voltado e ocupado com tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus, ao reino do Pai, e passou por aquele treinamento, passou pela escola dos rabinos. Jesus discutia com os mestres da lei, com os sacerdotes. Durante a sua participação na escola dos rabinos, Jesus fez 154 perguntas. Era comum Jesus sempre inquirir pessoas, perguntar a respeito de tudo aquilo que estava na lei, a respeito daquilo que às vezes as pessoas achavam que ele não tinha idade para questionar sobre aquilo.
E o Moisés, ele foi treinado no palácio para a guerra, né? Então, assim como Jesus foi intercessor como sacerdote, Jesus foi intercessor e até hoje Jesus intercede por nós. Moisés também, ele mostrou que era intercessor. Quando Moisés desce do monte que quebra as tábuas da lei, e que o Senhor fala para Moisés, diz: olha, Moisés, sai do meio deste povo, pois o povo tinha voltado novamente para a idolatria, para a prática religiosa condenada por Deus. Deus diz: Moisés, sai do meio deste povo, que eu vou destruir todos. Moisés se prostra diante de Deus e diz: não, Senhor, o que é que irão falar do Senhor? Vão dizer que o Senhor não teve condição de introduzir o povo na terra prometida, que o Senhor não teve a capacidade de levar o povo aonde o Senhor disse que levaria o povo, e aí o Senhor matou o povo no deserto. Então nós vimos que através da sua atitude de intercessor, ele também demonstrou um amor sincero, um amor verdadeiro para com Deus, o nosso Pai. E esse amor verdadeiro de Moisés para com Deus fez com que Moisés também se preocupasse a ponto de cuidar do nome de Deus, cuidar da moral de Deus, cuidar a respeito da reputação de Deus, porque é assim que procede. Quando nós amamos, nós temos o cuidado de preservar o nome. É por isso que o cristão, ele tem muito cuidado, ele tem zelo com o seu testemunho, por conta do nome de Jesus Cristo que está sobre ele. Então, Moisés foi príncipe, Moisés foi legislador, Moisés foi sacerdote, e Jesus foi rei, sacerdote e profeta. Como rei, Jesus, ele foi coroado na sua morte com uma coroa de espinho, como uma forma de escárnio por aqueles que escarneceram dele, por aqueles que não acreditaram nele, nem acreditavam quem verdadeiramente ele era. Como profeta, quando Jesus conversa com a mulher samaritana no poço de Jacó, que Jesus expõe a realidade da vida daquela mulher, ela diz: vejo que tu és profeta. Capítulo 4 de João. Como sacerdote, Jesus também intercedeu e continua intercedendo até hoje. Até hoje Jesus é o intercessor maior, né? É o intercessor maior pelas nossas vidas, pelas vidas da igreja. Como profeta, em 1 Reis, capítulo 8, verso 56, Moisés, as promessas que foram profetizadas por Moisés, diz lá o texto sagrado, em 1 Reis 8, 56, que nenhuma das promessas que foram profetizadas por Moisés caíram por terra. Por quê? Porque eram verdadeiras. E aí nós vimos também que o verdadeiro profeta, ou seja, promessas que são profetizadas por aqueles que são verdadeiramente profetas, elas se cumprem. Promessas profetizadas por verdadeiramente profetas, elas se cumprem. Não são promessas que muitas vezes as pessoas profetizam simplesmente para agradar as pessoas, ou para atrair as pessoas para perto, ou para trazer as pessoas para perto de si, e às vezes até para manipular as pessoas, né? Manipular as pessoas. Tem gente que acha que ser profeta é atrair pessoas para perto, para ficar ali manipulando as pessoas, querendo direcionar a vida das pessoas: vá por aqui, não vá, faça isso, não faça aquilo. Isso não é peculiar profeta, porque profeta é imparcial. E as promessas que foram profetizadas por Moisés, todas se cumpriram. Está lá o registro disso aí, está lá o testificar do livro dos reis, no capítulo 8, verso 56. As promessas também que foram profetizadas, que foram dadas pelo Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1 de 2 Coríntios, né? Capítulo 1 de 2 Coríntios diz que todas as promessas que foram profetizadas por Cristo Jesus, todas as promessas que nós recebemos em Cristo Jesus, tem o sim. O sim da promessa do cristão está em Cristo Jesus. O sim da promessa do cristão é o sim de Cristo Jesus. Jesus jamais ele deixará de cumprir
uma promessa ou as suas promessas na vida da sua igreja e na vida daqueles que seguem a ele, na vida dos seus discípulos. Então, Moisés e Jesus têm uma semelhança assim muito grande, né? Moisés foi príncipe, Moisés foi juiz, Moisés foi sacerdote, Moisés foi profeta. Jesus foi rei, Jesus foi sacerdote, Jesus foi profeta, Jesus foi redentor. Como redentor, Moisés apenas redimiu o povo da escravidão no Egito, debaixo do jugo, debaixo da servidão de Faraó. Moisés foi o redentor, foi o libertador de Israel. Jesus, conforme profetizou Moisés, no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15, 18 e 19, Moisés disse, olha, por fim se levantará um profeta maior do que eu, se referindo a Jesus Cristo. E Jesus como profeta, Jesus como redentor, ele redimiu a raça humana, ele redimiu os seus, não como Moisés redimiu, que muitos morreram no deserto por conta da sua rebelião contra Deus, mas a redenção que foi produzida por Jesus, ele na cruz do Calvário, ele selou com a seguinte palavra, está consumado. Logo, se você tem uma promessa de salvação sobre a sua vida, se você crê na suficiência de Jesus Cristo na cruz, que foi maior do que Moisés, contudo, na revelação no Monte Tabor, quando Jesus subiu com Pedro, Tiago e João, lá eles tiveram uma visão e viram Moisés e Elias. Interessante que Elias era profeta, Moisés estava junto com Elias, logo Moisés também profeta. Ambos foram recolhidos, foram retirados da terra sem passar pela morte. Interessante isso. E foram vistos pelos discípulos juntamente com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Moisés e Elias. E aí Pedro diz ao Senhor, passamos aqui 3 tendas. E aí ele ouve uma voz dos céus, aquela voz que estrondou, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, meus amados e queridos, não existe ninguém, jamais existiu, nem tampouco existirá, que seja maior e mais poderoso, que seja superior ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo está sobre Moisés, Jesus Cristo está sobre os patriarcas, Jesus Cristo está sobre os profetas. As promessas de Jesus todas se cumpriram porque todas têm o sim do próprio Jesus. Portanto, vale a pena crer nesse Jesus, vale a pena confiar nessas promessas, vale a pena avaliar e julgar todo e qualquer profeta que vier a você, todo e qualquer profeta que você encontrar, a referência para a avaliação. Tome esses 2 para você avaliar quem tem vindo até você como profeta. Tome apenas o exemplo de Moisés, que foi profeta, que 1 Reis 8:56 diz que nenhuma das suas promessas caiu por terra, e tome também por referência a Jesus Cristo, no qual todas as promessas têm nele o sim. Deus te abençoe em Cristo Jesus.